mais uma aula de matemática, né? Dessa vez comparação de fração para o 5º ano, né? Então vamos abrir o nosso livro aí na página 121 e vamos ver o que tem, né? Tem aqui, ó. Leonardo e Fagner foram à pizzaria. Cada um pediu uma pizza, que foi partida em 8 porções cada, né? Vocês podem ver que ele tem a pizza aí, cada um, Fagner tem a pizza dele, o Leonardo tem a dele, Fagner tem a dele. Vamos ver o que aconteceu. Leonardo já comeu 5/8. Vejam que todas as pizzas foram divididas em 8 partes, certo? Cada pizza foi dividida em 8 partes. Oito partes, tá vendo? Leonardo comeu 5 das partes dele. 1, 2, 3, 4, 5. E Fagner comeu 3 partes. 1, 2, 3. Se a gente olhar para a figura, né, Fagner, você já dá para ver quem comeu mais. Foi Leonardo ou Fagner? Já tá na cara que a gente já sabe que quem comeu foi mais, foi o Léo. Então, para a gente saber comparar a fração, a gente vai ter que usar esse sinal de maior e menor, certo? Maior e menor. Veja bem, olha. Se você fizer isso, você observar que se você botar um traço aqui, parece um 7, é maior. Se você botar um traço aqui, você vê que parece um 4, é menor, certo? Então, quando você fizer isso, você já sabe qual é o símbolo de maior e qual o de menor. Então, eu posso dizer aqui, olhando para o desenho, que Leonardo comeu mais que Fagner. Agora, vamos observar se eu tivesse... Vou pegar aqui o apagador. Se eu tivesse números, aqui eu tenho. A pizza foi dividida em 8 partes, cada uma em 8 partes. Sendo que Leonardo, comeu 5 partes. E que Fagner comeu 3 partes. Quem comeu mais? É igual. Denominador é igual. Você vai para o numerador. Maior numerador é a maior fração. Então, qual maior? É 5 ou 3? 5. Então, eu posso dizer que o quê? Que 5/8 é maior que 3/8. Isso quando os denominadores são iguais, tá certo? Esse é o primeiro caso, né? A gente olhou aí, observou essa fração aí. Vamos para a próxima. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é o que o numerador for maior. Preste atenção. Agora, vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo tem assim. Deixa eu descer um pouquinho. Observe a fração abaixo. Nós temos aqui, ó, outra fração. Nessa fração, nós temos a figura aqui que representa o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Foi uma fração que foi dividida em 5 partes. A outra também foi dividida em 5 partes. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, eu tenho, na primeira eu pintei 3 partes, ou tomei 3 partes, 3/5. Na segunda eu tomei 2/5, tá vendo? Se eu olhar para a figura, qual a figura que eu pintei mais? É claro que foi a primeira, a de laranja, né? Se você for olhar para o número, nós vamos observar. Denominadores são iguais? Sim, é igual. Então, você vai para o numerador. Qual o maior numerador? O 3. Então, 3/5 é maior que 2/5, tá certo? Observe aí. Vamos para o próximo exemplo. Podemos afirmar que 3/5 é maior que 2/5, pois entre frações com denominadores iguais, tá vendo? E numeradores diferentes, o maior será aquele que apresentar o maior numerador. Foi o que a Pro disse, não precisa nem ler. Agora, nós temos uma segunda fração. Observe. O primeiro desenho tem um retângulo que ele foi dividido em 5 partes. Então, meu denominador é 5.
A segunda figura, eu dividi em 3 partes, tá vendo? Eu já observei que meus denominadores são diferentes. Mas, quantas eu pintei na primeira? 2. Quantas eu pintei na segunda? 2. Então, olha. Agora eu já tenho que o quê? O numerador é que é igual. O que acontece quando o numerador é igual? A maior fração é a que o denominador for menor, ou seja, que você dividiu em menos vezes. Aqui eu tinha 2 e dividi em 5. Aqui eu tinha 2, só dividi em 3. Então, minha porção vai ficar maior. Então, olha, quando o numerador é igual, a maior fração é a que o denominador é menor, tá certo? É o segundo caso. Agora, nós vamos observar quando nem o denominador é igual e nem o numerador é igual. O que acontece? Preste atenção. Nós temos aqui, ó, quando as frações apresentam numeradores e denominadores diferentes, o primeiro passo é calcular o MMC. Nós já aprendemos, não foi verdade? Então, vamos ver. Eu tenho aqui a fração 4/6 e tenho a fração 1/3. Eu quero saber qual a maior e qual a menor. Aqui eu tenho o sinal de igualdade, mas eu gosto de colocar ela embaixo, tá certo? Porque já tem como a gente comparar e saber que a fração que eu vou encontrar aqui é essa e que eu vou encontrar aqui vai ser a dessa. Então, veja bem, quem são meus denominadores? Olha, eu tenho 6 e tenho 3 como denominador. Nós vamos calcular o MMC. De quem? De 6 e 3. Então, veja bem. Nós temos que decompor em fator primo. Aqui eu só posso colocar números primos. Lembra dele, né? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Ele é infinito. Então, 6 e 3. Observe, tem algum número par? Se tiver, vai por 2. Então, qual é o meu primeiro número primo? 2. Por que vai por 2? Porque 6 é par. Qual a metade de 6? 3. Agora, eu vou baixar o 3 porque ele não divide por 2. Eu tenho 3 e 3, que vai por quem? Por 3, porque o número primo só divide por primo. Que aqui eu não posso botar 1, porque 1 nem é primo nem é composto. Então, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Então, aí eu vou ter o quê? 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, que é igual a 6. Quem vai ser meu denominador? Nem vai ser mais o 3, o 6, e nem vai ser mais o 3. Vai ser agora quem? 6. Tá aqui, 6 e 6. O que você faz? Você vai dividir pelo denominador e vai multiplicar pelo numerador, tá certo? Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, eu vou fazer o quê? 6 dividido para 6 vai dar quanto? 1. Aí você faz 1 vezes 4. Tá vendo? Dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 4, 4. Tá vendo? Fiquei com a mesma fração. Vou fazer com a segunda a mesma coisa. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, agora eu não tenho mais 4/6. Eu tenho... Foi coincidência, 4/6. Porque, olha, o numerador já era 6, então ela permaneceu do mesmo jeito. E agora eu não tenho mais 1/3, eu tenho 2/6, porque os denominadores ficaram iguais. Quando os denominadores são iguais, o que eu vou comparar? O numerador. Quem é maior? É 4 ou 2? É 4. Então, portanto, 4/6 é maior que 2/6, tá certo? Isso vai acontecer quando são diferentes numeradores e são diferentes denominadores, tá certo? Ok? Então, essa é
a comparação de fração para você ver quem é maior, quem é menor. E ainda nesta aula, nós também vamos ter extração do número inteiro, tá certo? Que é o nosso próximo conteúdo. Ele vai estar na página 123. Vamos para lá, tá certo? Porque eu preciso dar também para a gente ir fechando o conteúdo dessa unidade, tá bom? Então, eu vou ter a necessidade de dar esses dois conteúdos. Ó, extração de número inteiro. Já aprendemos qual a fração maior. Agora, nós vamos ver o que é uma extração de um número inteiro. Nós já estudamos os tipos de fração, né? E nos tipos de fração, nós descobrimos a fração própria e a imprópria, não foi? E a aparente. Então, na extração de números inteiros, a gente vai trabalhar sempre com a fração imprópria, tá certo? Imprópria. Extração de inteiro é o processo de transformação da fração imprópria em número misto. O que é um número misto? Fração imprópria, e número misto. Eu vou abreviar, número misto. Certo? O número misto, ele é uma mistura de número inteiro com números fracionários. E veja bem, a gente já estudou lá que na fração imprópria, sempre tem um inteiro quando a gente divide. Tem mais de um inteiro. Ele tem sempre mais que um inteiro. Então, vamos ver aqui. Se eu olhar a figura aqui, eu tenho o quê? Uma figura dividida em... Duas figuras eu tenho. E todas as duas figuras estão divididas em partes iguais. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a primeira figura, eu posso dizer que na primeira figura eu tenho 5 quintos. Porque de 5, eu pintei 5. Então, se eu dividir 5 por 5, eu vou ter o quê? Uma figura inteira. Tá vendo? Agora, eu vou para a segunda figura. Na segunda figura, eu também dividi em 5 partes. Mas eu peguei quantas? 1, 2, 3. Eu só peguei 3 partes. Então, eu posso dizer que eu tenho um inteiro e 3 quintos. Tá vendo? Porque eu estou tendo a figura para observar. Ou seja, eu tenho 5 quintos mais 3 quintos. Eu vou transformar também a figura numa fração imprópria. Posso também. Se eu transformar a figura que eu tenho 5 quintos mais 3 quintos, vai ser igual a quê? Denominadores iguais, eu conservo. Tá vendo? Vou só mexer com os numeradores. 5 mais 3, 8. Então, eu transformei o número, a fração aqui no desenho, em uma fração imprópria. E eu posso transformar essa imprópria num número misto, que é a mistura do inteiro com o fracionário. Observe como. Eu posso fazer dessa forma. 8 dividido para 5. Preste atenção. Quantos 5 cabem em 8? 1. 1 vezes 5 é 5. Para 8 faltou 3. Então, você teve quantos inteiros? 1, que é o quociente. Está aqui, 1 inteiro. Quanto sobrou? Sobrou 3, olha ele aqui, ó. 3 de quantas partes? De 5 partes, tá vendo? Então, eu tenho 1 inteiro e 3 quintos. 1 inteiro e 3 quintos. Sobrou 3 quintos da outra fração. Tá bom? Da outra fração, eu só pintei 3 quintos. Eu só tomei 3 quintos, ok? Então, a gente pode fazer dessa maneira também, tá certo? Então, aqui eu tenho a fração imprópria, aqui eu tenho um número misto, 1 inteiro e 3 quintos. Eu vou fazer sem o desenho, tá certo? Só mais outro exemplo aqui. Veja bem, eu tenho uma fração imprópria aqui, vamos dizer 10 terços. Eu quero transformar num número misto. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir 10 por 3, ok? Quantos 3 cabem em 10? 3.
Por quê? 3 vezes 3 é 9. 9 para chegar em 10 faltou 1. Olha, preste atenção. Quem vai ser meu inteiro que está no quociente? Então, eu tenho 3 inteiros. Bota ele grandão. 3 inteiros. Vou botar maior ainda. Tenho 3 inteiros. E sobrou quanto? 1. De quantas partes, gente, que eu dividi? De 3. Então, 3 inteiros e 1 terço. Aqui é um número misto. É uma mistura de número inteiro com números fracionários. Ok? Compreendido? Então, agora vamos para o próximo exemplo. O que é que eu tenho aqui? Aqui nós temos, tá vendo? A fração 8/5, que ela foi transformada em 1 inteiros e 3/5. Foi aquele exemplo que a gente deu. E aqui nós temos assim, a fração formada por um inteiro e partes de um inteiro é chamada de número misto, tá certo? Você pode olhar que aqui nós temos outra figura. Olha, eu vou parar nessa figura aqui que nós temos. Então, aqui, vou deixar só para ver que foi 3 inteiros e 1 terço. E eu posso mostrar a você que aqui eu tenho o quê? Dessa figura, eu tenho uma figura, dividi ela em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho a outra figura que também foi dividida em 8 partes, ó, tem que ser iguais. A primeira figura eu pintei todinha, quer dizer, eu tenho uma inteira. Da outra figura eu só tenho 2/8, porque eu só tomei de 8 partes, eu só tomei 2, eu só pintei 2. Veja bem, olha, eu transformei uma fração imprópria num número misto, não foi? Ó, é igual. E eu posso transformar o número misto numa fração imprópria. Olha o que tenho aqui, ó. 1 inteiro, deixa eu botar ela maior. 1 inteiro e 2/8. Como você faz essa transformação? 8 vezes 1 mais 2, tá vendo? Então, 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 1 mais 2. Quem é o meu denominador? 8, porque eu já sei que a figura foi dividida em 8 partes. E eu vou trazer também daqui. Então, 8 vezes 1 é 8, mais 2 dá o quê? Dá 10. E qual é o meu denominador? 8. Então, 10/8 é igual a quê? A 1 inteiro e 3/8. Eu fiz ao contrário, tá vendo? Quando eu faço a divisão, dá isso. Se você quiser constatar. Então, veja bem, gente. Quando eu fiz, ó, 8 vezes 1 mais 2. Observe direitinho. 8 vezes 1 é 8, mais 2, 10. 10, peguei o denominador que é 8, 10/8. Então, eu posso dizer que 10/8 é a mesma coisa que o quê? Ó, voltando, que eu tinha dito 3/8, é 2/8. Então, 10/8 é a mesma coisa que 1 inteiro e 2/8. Para tirar a prova, você só vai pegar o 10 dividido por 8. Vamos lá. Vai dar o quê? 1. Deixa eu pegar o lápis de outra cor. 1. 1 vezes 8 é 8. 8 para chegar em 10, 2. Qual foi o inteiro que eu tive aqui, ó? 1. Tá aqui. Quanto me sobrou? 2. Tá aqui no numerador. Por quem eu dividi por 8. Tá aqui. Então, 1 inteiro e 2/8. Só é você tirar a prova. Aqui nós temos a outra figura, o outro exemplo. Vou apagar só para mostrar a vocês. Certo? Deixa eu apagar aqui. Aqui nós temos a mista, que é o quê? 3 inteiros e 1 meio. Eu tinha 4 figuras, vejam bem, tinha 4 figuras. Cada figura dividida em 2 partes, eu já sei que meu denominador é 2, tá vendo? Quantas figuras eu pintei inteira? 3. Da última figura, eu só pintei uma parte, então é a fracionária essa. 1 meio. Então, 3 inteiros e 1 meio. Então, eu tenho um número misto, que eu posso transformar ela na fração imprópria. Como eu vou fazer? 2 vezes 3 mais 1.
Quem é meu denominador? 2. Olha, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Denominador 2. Tá vendo? Aqui é uma fração imprópria. Aqui é um número misto. Se você quiser tirar a prova, você vai pegar, olha, 7 dividido por 2. Veja bem, ó. Vai dar o quê? 3. 3 vezes 2 é 6. 6 para 7 faltou 1. Então, quanto inteiro deu? 3. Tá aqui, ó. O inteiro. Quanto sobrou? 1. Olha ele bem aqui, ó. Tá vendo que sobrou, tá certo? Veio pra cá. Por quem você dividiu, ó, tá aqui, que é a parte fracionária, tá certo? Então, aqui é uma fração imprópria. Quando é que ela é imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador. E a fração imprópria pode ser transformada no número misto. E o número misto pode ser transformado na fração imprópria. Quer dizer, uma é o avesso da outra, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Pro vai disponibilizar as atividades para casa, tá certo? Que vai ser 122 e 125, as duas páginas, mas eu vou colocar na agendinha, ok? Tenha um bom dia, boas atividades.